E por isso eu quero convidar você nessa manhã, você que está aí, a abrir a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 15, onde nós vamos estar aqui compartilhando essa parábola que é muito conhecida por todos vocês, que é a parábola do filho pródigo. Eu dividi ela em duas etapas para que a gente possa se concentrar hoje na narrativa que tem a ver com o filho mais novo. E no outro domingo eu vou falar da narrativa que envolve o filho mais velho da parábola. Tá certo? Então, me acompanhe na leitura, por gentileza. Quero mandar um abraço aqui especial para o meu amigo pastor Disseu, que está lá em Barra Mansa, nos acompanhando no Rio de Janeiro. Um beijo no seu coração, Disseu, que Deus te abençoe aí e que você também possa voltar bem, tá certo? Vamos lá? Diz assim o texto. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Essa parábola constitui uma obra-prima do Evangelho de Lucas, porque ela nos traz lições preciosas acerca do filho pródigo, o filho mais novo. E nós podemos sintetizar essas lições em 5 blocos. O primeiro, que é a partida do filho mais novo. O segundo bloco é a miséria em que ele viveu diante dessa partida. O terceiro bloco é exatamente a contrição
quando ele cai em si, quando ele se arrepende, quando ele se dá conta de que ele entrou numa grande roubada. O quarto bloco é o retorno dele à casa do Pai. E o último bloco que nós vamos ver é a aceitação do Pai, em que abre os braços para receber o seu filho. Então eu quero resumir essa jornada desse jovem aventureiro da seguinte forma: em primeiro lugar, nos versos de número 11 e 12, esse filho, ele era feliz na casa do pai. Inconscientemente, mas ele era feliz. Você vê que ele via na casa do pai, eu imagino que ele tinha comunhão, ele tinha um conforto. Esse filho não lhe faltava nada. Na casa do pai ele tinha abrigo, ele tinha roupa, ele tinha calçado, ele tinha até mesmo um anel no dedo. Veja você que tudo o que o pai tinha também lhe pertencia. Veja você que ele vivia cercado de bênçãos. Tinha a proteção do pai. Então, ele era feliz na casa do pai. Porém, um dia, esse jovem, ele cavou um poço de insatisfação dentro do seu próprio coração. E aí, então, ele toma a decisão de sair, se sentindo infeliz por estar dentro da casa do pai. Ele, então, vai se aventurar para fora da casa do seu pai. Interessante que no verso de número 13, essa insatisfação o leva para um país distante. A Bíblia diz que ele juntou tudo que era dele e partiu para uma terra distante. Esse país distante aqui, ele tem um símbolo, simboliza um mundo atraente. Esse jovem, enquanto estava na casa do seu pai, feliz com todas as bênçãos que ele podia desfrutar, e quando ele toma a decisão de pegar sua parte da herança e sair para essa terra distante, com certeza, enquanto ele teve dinheiro nessa terra distante, ele estava rodeado de amigos. Enquanto ele teve dinheiro, enquanto ele estava sendo explorado nessa terra distante, ele era o foco das atenções. Mas quando lhe faltou o dinheiro, quando as suas amizades se desfez com rapidez, o que acontece? O que aconteceu com esse filho que agora está faltando na sua mesa a comida? Está faltando dinheiro no seu bolso. O estômago dele está vazio. Ele está numa terra distante e ainda assim, agora ele vai experimentar um ostracismo, o medo, a falta de segurança, a saudade do pai. E aí então diz o texto que passaram tantos dias e ele foi para essa terra distante, e lá nessa terra distante, esse jovem estica o pescoço e ele olha para a cidade, olha pela janela e vê a cobiça, e vê além do muro. E aí esse jovem então vê o quê? O que os nossos jovens vê: um mundo atraente, um mundo colorido, um mundo cheio de emoções, um mundo onde ele pode conhecer tudo o que lhe era reprimido. E aí, em terceiro lugar, esse jovem se torna infeliz, porque nessa terra distante, ele será rebaixado. Ele vai se tornar um cuidador de porcos. Irmãos, por que esse jovem vai se tornar um criador de porcos?
porque se esgotou os seus recursos. Agora não tem mais dinheiro. Sobreveio a esse país uma grande fome. Agora os seus amigos não podem mais lhe ajudar. Então esse jovem começa a passar dificuldade. E ele vai procurar o trabalho aonde? Num chiqueiro. Veja você, esse jovem está coberto de vergonha, com o estômago vazio. A fome falou mais alto. O colorido do mundo que ele visualizava e tudo, não passou de uma ilusão ótica. Na casa do pai, junto da sua família, ele estava seguro. Mas aí então ele se tornou infeliz, porque ele foi cuidar de porcos. No verso de número 13, quarta lição que eu tiro daqui, que essa é a última fase do pródigo, é quando ele toma a decisão de voltar para a casa do pai. Quando que ele vai voltar para a casa do pai? Quando ele se dá conta de que ele chegou no fundo do poço. É quando ele cai em si. É quando ele se arrepende. É quando ele toma a decisão de voltar para a casa do pai. Para sua surpresa, nesse retorno, ele descobre que o seu pai estava já o esperando com muito mais intensidade do que ele desejava voltar. A Bíblia narra essa experiência, que o seu pai correu, o seu pai o abraçou e o seu pai o beijou. No texto original, essa expressão "e o pai o beijou" significa que o pai o beijou repetidas vezes. Tamanha foi a alegria do pai. Hoje, Deus está dizendo a você: volte, meu filho, volte para a casa do pai. Por quê? Porque a mesa já está preparada, tudo já foi preparado, e haverá um grande banquete para aqueles que estão voltando para a casa do pai. Então ele ficou feliz ao voltar à casa do pai, e o pai ficou mais feliz ainda em recepcioná-lo com afeto, com beijo, com um abraço. Em quinto lugar, o que aconteceu com ele para que ele reconhecesse a sua necessidade e tomasse a decisão de voltar para a casa do pai? O que aconteceu? Quais foram os passos que esse filho mais novo tomou para voltar à casa do seu pai? O que aconteceu em sua volta? Eu quero destacar aqui alguns aspectos da vida desse jovem pródigo que o levou ele a sair em rumo de um país tão distante assim. E o primeiro deles, no verso de número 12, é a insatisfação. O moço mais novo disse ao pai: pai, olha a insatisfação dele, me dá a minha parte dos bens que me cabe. Tudo começou na vida desse filho quando ele se sente infeliz na casa do seu pai. E eu imagino que essa infelicidade fez com que ele ficasse cego para a companhia da sua família. A companhia da sua família já não preenchia mais a sua vida. É quando esse filho, então, quer experimentar algo mais. Irmãos, a insatisfação é terrível. Foi a insatisfação que derrubou Eva no Éden. Foi a insatisfação que transformou Lúcifer num demônio. A insatisfação é a ideia tola de que do outro lado do muro existe felicidade e que Deus está nos privando de alguma coisa que nós merecemos. Então eu vou para o mundo, eu quero conhecer. Eu quero saber o que tem por trás da janela. Eu estou cansado dessa vida de Deus, 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 igreja, igreja, igreja.
culto, culto, culto. Estou insatisfeito. Eu quero buscar uma experiência diferente. Então eu quero ir para um lugar bem distante, onde eu possa ficar bem livre, bem à vontade, onde ninguém possa me ver, ninguém possa me julgar, ninguém possa me cobrar, onde eu possa dar vazão aos meus diversos devaneios. Então a insatisfação, ela ocorre no coração da pessoa, muitas vezes, e faz com que a pessoa tome decisões precipitadas. Segundo lugar, no verso 13, esse filho mais novo pede a herança antecipada, vai para uma terra distante. O texto diz assim, que ele ajuntou tudo que era seu e partiu. Quer dizer, houve uma rebelião no coração dele. Essa terra distante pode ser o seu coração. Essa terra distante pode ser o seu computador, pode ser o seu bairro, pode ser a sua cidade. Essa terra distante pode ser a sua televisão, pode ser o seu celular. Essa terra distante está levando você a se afastar de Deus. Está amando mais essas coisas do que o próprio Senhor. Essa terra distante é o lugar onde você se encontra, que muitas vezes é lá que você procura se esconder de Deus para curtir os seus prazeres mais íntimos. Então, a terra distante é todo lugar onde você pensa que a felicidade está disponível à parte de Deus. A terra distante, irmãos, é cheia de encantos, amigos, festas, mas no fim, o que sobra mesmo é um gosto amargo na boca. No fim, o que sobra mesmo é um vazio na alma, é uma terrível solidão que assombra o nosso peito. Quantas pessoas que estão distantes, se distanciaram de Deus, se distanciaram do Evangelho. No início, estava até bom, saiu da rotina, mas que agora se encontra vazios, ocos, sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhuma alegria, porque a alegria bateu em retirada. O texto diz que ele foi com todos os seus bens viver de que forma? Dissolutamente. Em terceiro lugar, no verso 14, esse filho mais novo deu a si mesmo tudo o que os seus olhos desejaram. Esse filho mais novo não se privou de nenhum prazer. Ele foi fundo em busca do prazer. Houve o quê? Uma dissolução. Depois de ter consumido tudo, depois que todas as coisas atraentes, todas as coisas convidativas acabou, o que aconteceu? Sobreveio uma crise. Aí, meus irmãos, é que a gente vê como o diabo opera na vida daqueles que estão distantes. Por quê? Porque o diabo prometeu a esse jovem uma vida cheia de encantos. O diabo é um estelionatário. Ele ofereceu uma vida cheia de encantos, mas o que ele entregou foi um chiqueiro para ele. A promessa foi boa, mas a entrega foi um chiqueiro. Jogou esse jovem, sabe aonde? Dentro de um chiqueiro. Acontece muito essas fraudes. A pessoa compra um produto na internet, aquele produto lindo, bonito, preço bom, e quando ele recebe, às vezes ele recebe um outro produto, falsificado, numa outra embalagem, né? Ele foi enganado. Assim aconteceu com esse jovem. O diabo lhe ofereceu um mundo
cheio de luzes, mas ele terminou mesmo num lugar fedido, tendo que dormir com porcos dentro de um chiqueiro, para um jovem que tinha uma família. Para um jovem que tinha uma família, isso aqui foi uma dissolução muito grande. E depois, no verso de número 15, o quarto estágio dele, veja, foi a degradação, que é o passo seguinte à dissolução. Porque esse jovem ficou só, o texto diz que ele ficou com fome, cuidando dos porcos, e no chiqueiro, a bem da verdade, é que ele passou a ser tratado pior do que os porcos. O texto diz lá que ele começou a se fartar do que sobrava da comida dos porcos. Veja você, meus irmãos, que degradação que esse filho mais novo se encontrou. Ele chegou ao ponto de ser tratado pior do que os animais. Sabe por quê? Porque o pecado degrada o ser humano. É isso que Satanás faz. Hoje é só uma olhada cheia de sensualidade. Amanhã é uma vida rendida à impureza. Hoje é só um narguilé, é só um trago, é só uma dose, é só uma cheirada. Mas amanhã é uma escravidão total. Então, hoje pode ser apenas uma festa, um show, uma madrugada, mas amanhã uma alma vazia, um coração seco, uma vida totalmente longe de Deus. Então, esse jovem só teve perdas, decisões precipitadas, decisões erradas, decisões em que você coloca Deus de lado, não tem como dar certo. Decisões em que você abandona a sua fé para viver uma fé num país distante, ou sem fé num país distante, não tem como dar certo. O texto diz no versículo de número 17 a 19, que ele então cai em si, ele toma uma decisão. Agora ele se vê no fundo do poço. Aí sabe o que acontece? Aí ele lembra da casa do pai. Puxa vida, quantos trabalhadores na casa do meu pai tem pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome. Então ele toma uma decisão. Ele reconhece sua degradação, ele se arrepende. A vida desse jovem começa a mudar. Ele admite o seu fracasso. E aí ele diz o seguinte: eu vou pôr um ponto final nessa escalada da minha derrota. Eu vou tomar uma decisão. Eu vou me levantar. Eu irei ter com meu pai de novo. Eu direi ao meu pai: pai, eu pequei contra o céu, pequei diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Em seu arrependimento, esse jovem não quer nada, ele não requer nada, ele simplesmente suplica por misericórdia. Ele não pensa nos seus direitos, mas ele só quer servir. Trata-me, pai, como um dos teus trabalhadores. Eu saí daqui como filho, mas agora eu quero voltar como servo. Eu quero lhe servir. Então essa decisão que esse jovem pródigo toma, faz com que ele saia dessa vida de rebelião, de insatisfação, de um país distante. E aí então, em sexto lugar, ele toma uma ação. Ele se levanta. Veja você que há muitas pessoas que apenas decidem, mas não agem. Esse jovem decide e age. Voltar-me-ei para a casa do meu pai. E levantando-se,
foi para o seu pai. Você não é o que você sente, você é o que você faz. Há pessoas que falam assim, me arrependo, vive falando que está arrependido, mas não toma ação. Eu estou me sentindo assim, eu preciso voltar para a igreja, mas não volta. Então precisa ter uma ação. Agora é tempo de levantar. É tempo de sair dessa terra distante. É tempo de você voltar para os braços do seu pai. Veja você que muitas pessoas fracassam porque pensam: um dia eu vou mudar a minha vida, pastor. Um dia eu vou sair desse buraco. Um dia eu vou largar esse vício. Um dia eu vou voltar para a igreja. Você precisa de ação, querido. Levanta-te e haja. Ele se levantou, ele foi para a casa do seu pai, o seu pai o avistou de longe, ficou compadecido, correu, abraçou, e o texto diz aqui, o beijou repetidas vezes. Esse pai é muito bom, né, meus irmãos? Em sétimo lugar, esse filho, ele é surpreendido ao voltar. Por quê? Porque ele se depara e ele descobre que o seu pai já o estava o procurando, antes mesmo dele voltar. Então, a sétima lição que eu tiro aqui, do verso 22 ao 24, é o perdão de Deus, né? Olha como o pai perdoa ele. Antes dele confessar o seu pecado, o pai já tinha abraçado, já tinha o beijado. E agora, veja como Deus tem pressa em nos perdoar. Não importa quão longe você tenha ido, haverá uma festa na sua volta. O texto diz que o pai mandou trazer a melhor roupa, o melhor vestido, o melhor anel, a melhor sandália, mandou matar o melhor novilho, comeu, se alegrou. Para esse pai, é tempo de voltar para casa. E esse filho foi reencontrado. Ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então, qual é a moral da história aqui? Esse filho pródigo representa todos aqueles que hoje estão desigrejados, estão sem congregar, estão sem ir para uma igreja, estão vivendo numa terra distante. A sua terra não é o mundo, a sua terra não é o secular, é o sagrado, é o culto, é a casa de Deus. Talvez você tenha pegado a sua parte da herança e foi se aventurar. Nas redes sociais, você quer mostrar para as pessoas que você está bem, mas você está dentro de um chiqueiro, passando por humilhações, passando por problemas seríssimos. E a palavra de Deus para você hoje é: você precisa voltar, meu filho, para o lugar de onde você nunca teve que sair, tinha que ter saído. Voltar para a casa do Pai, voltar para a casa do pão, voltar para esse lugar de comunhão, voltar para ser honrado de novo, com a melhor roupa, com o melhor anel no dedo, com sandálias no pé. Estava descalço, terra distante, descalço, sem amigos, faltou dinheiro, acabou as coisas, entrou em depressão, ficou em angústia, abatimento total, chegou a pandemia, te deu um tédio terrível, você está entediado, triste. Aí vem o lockdown, fecha você, privando você de fazer algumas coisas que você gostaria de fazer, mas que agora não pode fazer. Então agora é a hora de você tomar a atitude e dizer: antes que a minha vida se torne pior do que um chiqueiro, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá eu sei que eu tenho um abraço, eu tenho um beijo, eu tenho a companhia dos meus irmãos, da minha família.
Então esse jovem filho pródigo nos ensina essa lição. Então você que está aí nos acompanhando pela internet, como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Você precisa voltar para a casa do Pai. Eu quero fazer uma oração agora, e eu quero orar por você que está aí nos acompanhando, tendo em vista que nós estamos com o culto presencial proibido devido às restrições, mas ainda assim a casa do Pai não está proibida de te receber. E nós vamos fazer festa para você quando você voltar. Feche seus olhos aí na sua casa, frente da televisão, frente do celular, do tablet, do notebook. Vou chamar aqui os irmãos que vão louvar o Senhor. Eu quero fazer uma oração. A Viviane já falou aqui. Hoje é um dia em que a igreja está em jejum. Os irmãos, né, já começaram o jejum hoje. Nós temos consagrado esse jejum em prol das mais diversas famílias, daqueles irmãos que estão enfermos, aqueles irmãos que estão tendo que enfrentar esse grande adversário que é a Covid. Estamos em jejum também pelos irmãos que não se contaminaram, mas que tiveram prejuízos financeiros, quer no trabalho, quer no seu comércio, quer na sua loja que você não pode abrir. Nós estamos orando e jejuando por essas e outras causas que já foi apresentado aqui. E eu queria que você estivesse aí também em oração, em jejum, para que o Senhor Todo-Poderoso possa se inclinar para nós. Olha, eu vou dizer uma coisa para você que está aí em casa. Nós temos um Estado que está desesperado, tomando várias atitudes, fechando muitas igrejas. Imagine você, a situação está tão caótica no nosso país, tão ruim, quase 3.000 pessoas morrendo diariamente. Isso porque a igreja está de pé e orando. Imagine se a igreja não estivesse orando. Imagine se a igreja no Brasil não estivesse jejuando. Como que estaria a situação? Estaria 70 vezes pior. O número de mortes seria muito maior. Pessoas estariam tirando suas vidas, se jogando dos viadutos. Então, graças a Deus, que ainda que a situação seja sinistra, mas ainda há muitos que estão com seus joelhos dobrados, orando, muitos pastores, muitas igrejas, de todas as denominações. Então, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, em nome de Jesus. Senhor, e nós oramos aqui, oramos por aqueles que estão distantes, por aqueles que foram se aventurar nesse mundo ilusório de Satanás, por aqueles que se entregaram à devassidão, por aqueles que estão literalmente vivendo dentro de um chiqueiro de Satanás. Oramos por essas pessoas, por esses irmãos queridos, que ouviram a voz da rebelião, ouviram a voz da insatisfação, e que foram embora, e que deixaram para trás a presença do Pai, a casa do Pai, o convívio do Pai. E o Pai aqui nessa parábola é o próprio Deus. E nós oramos então, Senhor, para que essas pessoas possam tomar atitude e ação de reconhecer e de voltar para a casa do Pai. Essa é a oração que nós fazemos e colocamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos louvar o Senhor ainda com um cântico. Quero que você se cuide,
cuide da sua saúde, continue orando e continue também se cuidando. E logo, logo nós vamos vencer esse adversário, em nome de Jesus. Amém? Amém, Eliana?